Olá, mente iluminada, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Luz da Verdade. Eu sou a Val Ferrares e hoje eu vou te conduzir por um papo sobre ayahuasca. Então a gente vai passar por alguns pontos importantes sobre essa bebida que tem se popularizado muito, então é importante a gente falar sobre ela com clareza, trazendo as informações necessárias, principalmente para você que nunca fez uso da mesma. Mas se você já fez uso, pode ser que eu traga informações aqui que você ainda não sabe, principalmente se você teve uma experiência ruim ou uma experiência não tão profissional da coisa, tá? Então a gente vai falar sobre o que é a ayahuasca, vou trazer um pouquinho da origem, da história e de como que ela se popularizou, como que ela chegou aqui pra gente. E, não menos importante, já existe legislação sobre a ayahuasca que regulariza o uso dela e eu vou comentar sobre os principais pontos dessa regularização. E também vou trazer algumas dicas pessoais minhas, as minhas experiências pessoais, né? Então a gente vai bater um papo sobre isso, que aí sim a gente entra um pouquinho em como que é essa prática de fato, tá? Então fica comigo, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre esse chá. Gente, a ayahuasca, ela é uma bebida enteógena, ela é um psicoativo, tá? Então vamos começar por aí. Ela é composta por duas coisas, são duas ervas. Uma é o cipó jagube e a outra é a folha conhecida como chacrona. Essas duas ervas têm nomes distintos, né? Pode variar, mas muitas vezes você vai ouvir falar disso. E é justamente da mistura desses dois elementos que vai sair o famoso chá da ayahuasca, que é um chá com um sabor bem terroso, forte, específico. Eu não consigo nem comparar aqui com alguma coisa para dar um norte para você. Tem pessoa que não liga, tem pessoa que odeia o sabor, e também é um chá que costuma ser pesado ao paladar, né? Não é aquela bebida muito líquida. É como se fosse um café cremoso, né? A textura ali, vamos dizer assim. E ela também tem a cor escura, né? A cor ali de um cacau, por exemplo. Vai depender ali também da concentração. Então, essa bebida, ela é originária ali da nossa floresta amazônica. E não se sabe ao certo há quantos anos que ela existe. As documentações citam 5.000 anos atrás, para se ter ideia, ou mais. Então, né, não tem uma data precisa de quando que ela foi descoberta e foi tendo ali o uso dela. E durante muito tempo, mais especificamente até o século XX, ela estava restrita ao uso entre os povos indígenas da floresta amazônica. Então, não só no território brasileiro, como todos os outros países latinos ali que pegam e englobam ali a floresta, tá? Então, os povos que ali viviam, né, os indígenas, eles descobriram essa combinação, fizeram ali o chá, né? Então, é de uma sabedoria, uma intuição assim que é difícil da gente entender, né? E dali eles começaram a fazer o uso desse chá justamente para fazer os processos religiosos deles. E aí, né, ali mais ou menos no século XX, teve uma pessoa que, eu vou deixar aqui nos comentários o nome, né, que agora eu esqueci, que inclusive foi o fundador do Santo Daime, que é uma religião sincrética aí, que ele foi nessas aldeias, teve contato com a ayahuasca, e ele começou a trazer esse conhecimento, essa ritualística para as religiões sincréticas, como o Santo Daime, que foi o que ele fundou, mas teve outras religiões sincréticas também que fazem uso da ayahuasca, tá bom? Então, e aí começou a popularizar, né? Começou a espalhar Brasil afora essa cerimônia. E hoje a gente já ouviu falar dela, eu acho que a maioria das pessoas sabe o que isso significa, ou pelo menos tem noção, justamente por causa desse movimento iniciático aí. E aí tem a questão, né, que essa popularização, por um lado, muito interessante, muito bacana, proporciona uma experiência, proporciona todas as vantagens ali da ayahuasca, mas também
tem a questão do uso irresponsável, do uso leviano da ayahuasca e de rituais que são feitos sem o devido profissionalismo, sem a devida preparação, tá? E por isso se criou a legislação, tá bom? Para que isso não vire algo, como que se diz, né? Hobby, né? Rolê, que você tá ali no rolê e vai usar ayahuasca como se fosse, por exemplo, uma cerveja. E a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que a ayahuasca não é uma bebida alcoólica ali que você vai beber com seus amigos, vai festejar ali e vai ter uma curtição. Não é isso que se trata a ayahuasca. E se você está com essa ideia sobre a ayahuasca, a sua ideia está equivocada, tá? Então, a gente precisa deixar muito claro e explicar direitinho o que acontece quando você está fazendo uso desse chá, porque ele não é uma coisa para diversão, não é uma coisa de entretenimento. Isso realmente é uma ritualística, uma cerimonialista, que precisa acontecer entre pessoas responsáveis, que sabem bem o que estão fazendo, que estão aptas a dar qualquer tipo de suporte, para evitar inclusive acidentes, como a gente já sabe que foram registrados já, acidentes com ayahuasca, né? Então, o uso responsável dessa medicina é extremamente importante e é por isso que eu fiz esse vídeo, justamente para te informar e para você saber aonde você vai. Porque se você tomou a decisão de fazer o uso, primeiro, você tem que estar ciente do que está acontecendo, do que você pode esperar, e segundo, você precisa saber aonde ir. Você precisa entender quais são as características, né, de um lugar que vai te proporcionar uma boa experiência e não uma experiência catastrófica, péssima, né, que vai te deixar aí uma impressão ruim sobre a medicina, tá? A gente precisa antes entender como que a ayahuasca funciona na prática, quais são os efeitos dela no nosso corpo. O que acontece? A chacrona, a folha ali dela, possui o DMT, que é um psicoativo muito potente. Só que a chacrona por si só, ela não faz a coisa acontecer, porque o nosso estômago, ele quebra rapidamente esse DMT e impede que esse psicoativo chegue ao nosso cérebro. Ou seja, se a gente utilizar a chacrona puramente, a gente não vai ter nenhum tipo de efeito. Agora, quando ela é unida ao jagube, ao cipó, acontece a verdadeira mágica da coisa. Por isso que eu comentei que é de uma intuição, de uma sabedoria que a gente nunca vai entender como que se descobriram essa união. O cipó, ele vai atuar como se fosse um escudo, uma camada protetora desse DMT e vai impedir que o estômago faça a digestão rápida dele. E com isso, esse elemento, esse psicoativo, consegue chegar nos nossos centros nervosos, que é onde a coisa começa a acontecer. E que coisa é essa, Val? A principal coisa que você pode esperar é uma elevação da sua consciência, né, uma expansão consciencial e experiências profundas, espirituais e também psicológicas, emocionais, tá? Então, esses são os principais efeitos que você pode esperar, isso falando de uma maneira mais técnica, mas eu vou dar detalhes mais pra frente, beleza? E aí, por isso que é tão interessante, né, a forma como a ayahuasca se deu, né, toda a história dela. E à medida que ela foi popularizando, né, que eu comentei que começaram a ter algumas questões problemáticas, alguns usos irresponsáveis, teve-se que criar uma legislação. Essa legislação ela é bem recente, inclusive, tá? Ela é do ano passado e ela tem algumas diretrizes. Eu vou comentar algumas aqui com você. Primeiramente, a ayahuasca ela não pode ser utilizada de outras formas a não ser com o objetivo de rituais de cunho religioso ou cerimoniais, tá? Por isso que eu falei, a ayahuasca não é uma coisa para rolê com os amigos, para festa, para diversão. Ela tem esse uso regulamentado dessa forma, então saiba, mesmo que você queira usar dessa maneira, se você fizer isso, você está incorrendo aí em uma dissonância com a lei, então você vai estar fazendo uma prática criminosa, tá? Então,
ela é para uso ritualístico, tá? E isso é muito importante porque, mesmo que você queira fazer um uso de diversão, eu te garanto que você não vai se sentir bem, tá? Então, nem pense em testar isso, porque não vai ser uma experiência boa. E, inclusive, se você misturar com outras coisas, como, por exemplo, uma bebida alcoólica ou outras coisas mais pesadas, a chance de você dar aí vir até a óbito é muito perigoso, tá? Então, eu tô falando isso de maneira muito aberta aqui, porque é realmente para alertar e não para passar a mão na cabeça de ninguém aqui, tá? Então, tem essa questão. Por isso que a legislação ela fala uso ritualístico. Segunda coisa, não pode ser usada por menores de idade. Isso faz muito sentido. Assim como outras, por exemplo, a bebida alcoólica não pode ser utilizada por menores. Então, isso aí eu acho que é bem tranquilo de entender. Outra coisa é que, há um tempo atrás, se utilizava a ayahuasca com outros produtos, né? Então, por exemplo, tinha o rapé de ayahuasca, o floral de ayahuasca. Então, esses produtos derivados, eles não são mais permitidos por lei, tá? Então, é só o uso do chá ali mesmo e pronto. É isso que a legislação permite ser utilizado, tá bom? E uma coisa, uma curiosidade a mais aqui que eu trago, é que esse chá ele é tão relevante e ele é tão único que hoje ele já é considerado um patrimônio, um ritual reconhecido, né, como patrimônio da nossa cultura, né? Então tem esse reconhecimento ainda em cima dele, tá bom? Então, bom, queria falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, mas antes também trazer algumas dicas, né? Tem formas e formas de você participar de um ritual de ayahuasca. As que eu particularmente conheço, que eu sei que existe, é o Santo Daime, embora eu nunca tenha ido, eu sei que existe. Eles têm, fazem o uso do chá durante a cerimônia e eu acho que a principal ritualística ali do Santo Daime é um uso mais coletivo, de ter uma expansão de consciência coletiva. As pessoas dançam muito, tem muita música, inclusive se usam instrumentos ali para gerar ritmo, para gerar canções, as pessoas vão cantando. Então tem essa abordagem, tá? Quem já participou de Santo Daime, inclusive, se quiser, traz aqui pra gente as informações, mais detalhes, mais curiosidades, porque eu realmente nunca fui, eu sei que funciona assim, por conversas que eu tive com outras pessoas e também por algumas pesquisas que eu fiz aqui. Mas a forma como eu já participei é uma forma mais de cerimônia, cuja expansão consciencial acontece mais de maneira individualizada. Então, reúne-se um grupo de pessoas que vão fazer o uso ali cerimonial da ayahuasca, mas essas pessoas elas não ficam interagindo entre si, inclusive é orientado que não ocorra interações para que justamente cada pessoa tenha a sua experiência pessoal. E aí normalmente as pessoas vão para um espaço mais reservado, né? Sentam ali num tapetinho de yoga, cada um com seu travesseirinho, seu cobertor, enfim, e tem ali a cerimônia, que costuma assim acontecer durante umas 4 horas, 6 horas, vai depender. Cada local faz de uma forma e com uma intencionalidade. Tem cerimônias que estabelecem uma temática ali, uma energia direcionadora para aquele ritual, e tem outras que são mais livres, tá? Então, isso é uma coisa também que você pode observar. E eu queria deixar alguns pontos aqui que eu acho que são relevantes, de dicas mesmo, tá? Para você já ter isso em mente antes mesmo de escolher para onde você vai fazer essa cerimônia, né? Onde que você vai encontrar essas pessoas, né? Qual é a egrégora ali que você vai se conectar. É importante que você observe algumas coisas. Primeiro, se esse local, essas pessoas que estão ali responsáveis pela cerimônia, qual que é a formação dessas pessoas, né? O que elas têm assim de autoridade com relação ao uso da ayahuasca. Então são enfermeiros, são
psicólogos, terapeutas holísticos, né? Que pessoas são essas? São descendentes de indígenas, né? Ou pessoas que foram lá fazer um curso diretamente com as tribos indígenas, né? Então, qual que é a autoridade que essa pessoa tem para estar fazendo isso? Esse é um ponto. E como que essa pessoa conduz essa sua entrada na cerimônia? Porque tem uma coisa que é muito importante, que se chama anamnese. O que que é isso? Várias profissões têm anamnese, né? Basicamente, a anamnese, você vai fazer algumas perguntas ali para a pessoa para você entender possíveis pontos de risco que aquela pessoa tenha, as suas motivações, nome, idade, né? Enfim. E é importante que tenha isso, principalmente se é a primeira vez que você vai. Porque, por exemplo, não é recomendado que uma pessoa que está sofrendo profundamente, emocionalmente, vá para uma cerimônia de ayahuasca, porque pode ser muito forte para essa pessoa. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está enlutada, e aí ela vai para uma cerimônia de ayahuasca. É melhor esperar, é melhor deixar um pouco a fase mais dura do luto passar, para depois você buscar uma coisa dessa. De repente, uma pessoa que está sofrendo de esquizofrenia, talvez não é também uma boa para essa pessoa participar de uma cerimônia dessa. Então, assim, tem grupos de riscos, né? Coisas ali que têm a ver com saúde que precisam ser levadas em conta, porque embora o chá ele trabalhe mais a sua consciência, mas ele pode te levar para lugares muito profundos da sua psique, do seu subconsciente, do seu inconsciente, lugares que você não está afim de lidar, emoções muito difíceis podem voltar à tona, e você pode ter mirações muito intensas. Então, se você está passando por um processo difícil, seja ele emocional, seja ele a nível de saúde, seja ele psicológico, você participar da ayahuasca pode ser uma experiência ruim para você. Então, quando o lugar é sério, quando os profissionais estão preparados, as pessoas vão fazer essa anamnese, vai sentar com você e conversar, nem que seja online, assim, batendo um papo igual a gente está aqui. Conhecer você, as suas motivações para estar buscando aquilo, vai te dar uma orientação, vai te explicar tintim por tintim do que você pode esperar da cerimônia, os momentos ali da cerimônia, porque uma vez que você está entrando em contato com aquilo ali, principalmente pela primeira vez, tudo é novidade e você vai estar em um estado extremamente vulnerável. Então é importante que você anteriormente saiba exatamente o que você pode esperar, para que você não seja surpreendido e surpreendida. Né? A gente está falando de um momento delicado ali de vulnerabilidade. Então, se não existe esse cuidado antes de te informar bem pelo processo que você vai passar, te explicar, igual eu estou fazendo aqui, né, e dando mais detalhes, falando ali sobre a ritualística ali especial, naquele ponto ali, então desconfie se esse lugar é um bom lugar para você ir. Então essas conversas iniciais, elas são extremamente importantes, tá? Outra coisa, o local onde é feito. Busque informações sobre esse local. Esse local, ele tem banheiro, como que é o espaço, tem uma divisão entre homens e mulheres, tem esse cuidado, porque assim, a gente não sabe o que as pessoas podem passar ali nesse momento. Então, lugares sérios costumam separar mulheres de homens, tá? Por uma questão de privacidade, por uma questão de respeito, né? E por uma questão, igual eu falei, é um momento vulnerável, tanto para a mulher, tanto para o homem. Então, é interessante que se separem para ficar mais confortável para as pessoas, tá? E quantas pessoas vão estar ali para apoiar também esse grupo de pessoas? Então, por exemplo, se está indo, assim, na minha opinião, tem que ter no mínimo 2 pessoas para apoiar, né? E daí para mais. Aí vai depender do número de pessoas que está compondo aquele grupo ali. Desconfie de grupos muito grandes que tem poucas pessoas para tomar conta. Isso pode dar muito errado. Então, se você está em um local que tem ali várias pessoas, que está em um grupo relevante de pessoas,
e não tem vários monitores, né, para tomar conta, eu não iria, porque como que vai se dar isso aí? Porque acontecem muitos momentos ali na cerimônia em que várias pessoas precisam de suporte ao mesmo tempo. E aí, se tem 2 pessoas só e, sei lá, 20 pessoas ali na cerimônia, como que essas 2 pessoas vão dar conta de repente, várias pessoas ali precisando de apoio? Então tem que pensar nessas coisas também, tá? Observar esses aspectos e observar esse cuidado que vem antes da cerimônia, tá? Então essas são as dicas que eu dou. Agora a dica para você ter aí. Primeiro, leve uma mochilinha. Nessa sua mochilinha, é bom que você tenha uma garrafa de água, pelo menos. Leve um par de roupa a mais, porque pode acontecer de você sujar a sua roupa. Vá com roupas confortáveis, tá? Não use decote, não use saia. Alguns lugares vão pedir para usar saia ou vestido. Se for o caso, use, mas com seu shortinho embaixo. Homens, não vá sem camisa, não vá com shorts largos demais, onde você vai, né, às vezes mostrar ali parte da sua roupa íntima. Então, vá com roupa confortável, mas roupa mais certinha no corpo, tipo uma blusa como essa que eu tô, sabe? Evite vulnerabilizar o seu corpo. Pense que você vai estar deitada, deitado, sentada, sentado, que você vai querer se remexer, né? E nesses movimentos, você pode não se preocupar com uma postura mais, vamos dizer assim, por exemplo, a mulher está de saia, às vezes ela vai se mexer e ali na expansão de consciência, pensar numa postura adequada, que você não vai estar, por exemplo, com a perna aberta, vai ser a última preocupação. E tá certo, sabe? Realmente não é para você, assim, preocupar com essas coisas. De repente você vai estar passando por um processo muito intenso. E aí, o que é a perna aberta no meio de uma crise existencial que você está ali processando na sua cabeça? Nada. Então, se previna, né? Vá com uma roupa que, mesmo que você faça esses movimentos, que você se expanda mais o seu corpo, movimente, expresse, queira dançar, tem gente que às vezes tem vontade de dançar, que você vai se sentir confortável, que você não vai mostrar partes do seu corpo, que você não vai ficar desconfortável depois, com vergonha, nossa, que apareceu uma parte do meu corpo, né? Então, assim, se previna, tá? Nesse aspecto. E também sempre é recomendado levar um travesseirinho para você apoiar melhor sua cabeça, uma cobertinha, tá? Dependendo do lugar que for, uma coberta mais generosa, porque quando você tá ali na força, né? O que é a força? É você começar o estado ali de expansão consciencial. Você sente que você está entrando na força. É assim que chama, né? Você começa a sentir muito frio, né? A maioria das pessoas sente muito frio. Outras podem sentir calor, mas via de regra é frio. Então, se você, na dúvida, né, se você vai sentir frio ou calor, é melhor levar sua cobertinha, porque pode ser um frio muito, muito intenso, tá? Então, é sempre bom ter sua cobertinha. E mais uma vez, eu tô falando aqui, eu tô sendo até redundante, porque se você vai encontrar um bom lugar para ir, a pessoa já vai te falar tudo isso. Então, tá vendo? Eu tô trazendo esses pontos para você aqui, mas potencialmente vão te orientar sobre isso já. E a última dica é alimentação extremamente leve nos dias e no dia. Então, uns dias antes, vai maneirando na questão de gordura, carnes, derivados de animal, qualquer comida muito pesada, muito gordurosa, vai maneirando. E no dia da consagração, não coma carne, não faça uso de alimentos pesados demais, evite café, por exemplo, porque o café ele já deixa você bem energizado, com, né, aquela energia, aquele pico, e a ayahuasca ela também vai trazer isso, então misturar as coisas ali nem sempre é legal. Então assim, faça uma dieta bem tranquila, se você preferivelmente come fruta, né, um almoço leve se você for almoçar antes, evite encher muito a barriga, porque ali no momento da cerimônia, você não sente fome, tá? E na verdade,
para algumas pessoas a fome até demora a voltar, tá? Tem gente que depois da cerimônia vai só beliscar alguma coisinha ali e só daqui a várias horas que vai querer se alimentar de novo. E não se preocupe, tá? Isso não vai ser um incômodo para você, nem vai gerar nenhum impacto, né? A não ser que, mais uma vez, lembrando a amnese, se você tem uma dieta específica, se você tem que ter uns cuidados com a sua alimentação, tem essas questões de saúde, é na anamnese que isso vai ser orientado para você direitinho em detalhes. Eu tô falando aqui no geral, tá? Então, assim, faça alimentação leve, porque você vai passar algum tempo ali sem se alimentar. Inclusive, se você faz uso da ayahuasca com o estômago pesado, a chance de você ter um vômito ali e de você não conseguir, né, ter uma boa cerimônia é grande, tá? Pode ser que você queira vomitar tudo ali logo, então não vai ser legal. Então é melhor prepare o seu corpo, prepare seu espírito também, tome um banho de ervas, durante o dia da cerimônia antes, tente ficar com a energia mais tranquila, evite discutir com as pessoas, ouça uma frequência meditativa, né, enfim. Foque naquilo que você quer entender de você mesmo, de você mesma, foque nas questões ali que você precisa esmiuçar, nas respostas que você está buscando, né, não necessariamente a ayahuasca vai te mostrar exatamente o ponto, mas ela pode te mostrar até a raiz das questões, né? Então isso é muito interessante. E bom, gente, por fim eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal, tá? Eu já consagrei o ayahuasca algumas boas vezes, inclusive como uma pessoa de apoio, tá? No grupo ali onde tinha outras pessoas, né? Eu tava ali para dar um auxílio para quem precisasse também, tá? Um auxílio mais prático, porque eu não tenho formação, não tenho autoridade para conduzir uma cerimônia, mas o apoio que eu dava era um apoio prático, do tipo, sentar perto de alguém que está precisando de um apoio, de uma presença perto, segurar um cabelo de uma pessoa que está ali em processo de limpeza, conduzir uma pessoa até o banheiro, conduzir a pessoa para tomar água, sabe? Então, esses apoios assim mais práticos, tá? E o que acontece? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre o processo corporal que acontece com a ayahuasca. Então, na hora que você ingere o chá, e quando falo em ingerir chá, gente, eu vou até deixar um ponto importante. Não é um copo desse tamanho que você ingere. Normalmente se serve um copinho daquele de café pequenininho. Você vai tomar algumas doses, né? Normalmente 2, mas tem lugar que é 3, vai depender ali da extensão também da cerimônia, né? Se a cerimônia precisa durar mais horas, foi organizada para durar mais horas, então você vai tomar mais doses, mas são doses pequenas, tá? Não é um copo de ayahuasca, viu, gente? Inclusive, se você for num lugar que toma um copo de ayahuasca, desconfie também, porque principalmente se é a sua primeira vez, que isso é uma bomba, né? Então vá com cuidado. Tome o quanto você sentir vontade, tá? Normalmente se serve ali esse copinho, você toma ele, daí a mais ou menos 1 hora ou 2 horas, né? Vai depender da organização de cada local, você vai tomar uma segunda, uma terceira dose, tá? Ou mais, né? Igual eu falei. Cada cerimônia tem uma duração e para durar mais horas, por exemplo, você precisa tomar várias doses, tá? Mas normalmente as doses são pequenas, então fique tranquila e tranquilo, porque você não vai tomar um copo de uma vez, tá? Que a coisa também precisa ir devagar, não é para virar a cabeça da pessoa, ao contrário, né? É para a gente expandir com tranquilidade e ainda assim pode ser bem intenso. E as sensações corporais, a princípio você não sente nada, você passa uns bons minutos ali sem sentir nada. E é aí que às vezes a ansiedade costuma bater. Então a gente precisa ter ciente na nossa cabeça que a medicina ela não vai responder à nossa ansiedade. Inclusive, quanto mais ansiedade a gente tem, mais difícil é a nossa experiência. Teve uma vez que eu estava passando um processo muito difícil e a pessoa ali que estava no apoio, ela sentiu que eu estava atravessando um portal ali pesado. E como ela
percebeu a minha dificuldade, ela sentou do meu lado e falou: olha, quando você estiver passando por um momento difícil, respira, devagar, com consciência, traz a sua atenção para a sua respiração. E assim eu fiz, e essa dica eu nunca mais larguei, nunca mais esqueci, porque isso fez total diferença. Tem hora que a medicina vai entrar em pontos muito sensíveis, sabe? Aquele calinho que a gente não quer mexer, aquela dorzinha que a gente não quer cutucar, aquela feridinha. E aí é nesse momento que você precisa lembrar de respirar, porque pode ser que você tenha sensações corporais desagradáveis, que você tenha mirações, né? Ou seja, você vai ter visões desagradáveis, e aí você precisa respirar, trazer, né, um estado de centramento, de controle ali, para você atravessar, tá? Então a ansiedade ela vai dificultar a experiência e ela pode inclusive retardar. Teve vezes que eu estava com mais ansiedade e com uma espécie de querer controlar ali a medicina e eu simplesmente não aproveitei a cerimônia, né? Então eu perdi o meu tempo. Então pessoas que têm tendência a controle, que é uma coisa inclusive que eu passo muito, que às vezes a pessoa quer controlar a experiência ou tem receio de se entregar. Isso começou a acontecer comigo justamente quando eu comecei a entrar em pontos mais sensíveis, né? Que eu ia passando uma cerimônia, eu tocava na ferida, eu passava outra, tocava em outra ferida. E isso foi criando uma certa barreira, eu fui criando um certo medo, do tipo, eu tô indo, mas eu não estou aberta 100%, sabe? Então você também precisa começar a perceber esses movimentos e de repente dar uma pausa. Se você está indo com uma certa frequência, talvez ampliar essa frequência, né, e tudo mais. Então é observar, você precisa observar a sua reação diante ali do chá, e muitas vezes você vai perceber que a ansiedade vai atrapalhar, que se você estiver tentando controlar a experiência, pode ser que você não entre na força com facilidade, né? E o que é a força? A força é quando você sente os efeitos da ayahuasca funcionando, tá? E aí tem também um outro evento conhecido, que é a peia, que é justamente esses momentos sensíveis onde a medicina nos conduz para reflexões mais profundas e duras. E é aí que a gente costuma sentir muita ansiedade, costuma ter medo, costuma entrar em processos de rejeição, de não querer olhar para aquilo, de muito choro, né? Enfim, às vezes ocorrem limpezas. E quando a gente está falando de limpeza, gente, a limpeza é o vômito, tá? Normalmente o vômito. Mas pode acontecer de você ter outros tipos de expulsão, né? Então, de repente, você vai querer ir no banheiro e tudo mais. Então, por isso que eu falei lá atrás de levar um par de roupa a mais, né? Caso aconteça algum acidente de você sujar a sua roupa, tá bom? Aí você pode virar para mim e falar assim, nossa, mas eu vou num negócio que eu vou vomitar, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou passar vergonha. Gente, primeiro, esse será o menor dos seus problemas, de verdade. Na hora que você está ali na cerimônia, as suas preocupações são outras. E você não precisa se preocupar com isso. Porque não vai ser só você. Vai ser sua coleguinha, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E a equipe que está ali na cerimônia, ela está mais do que careca de lidar com isso. Então, eu, por exemplo, quando eu estava de apoio, o que eu já limpei de vômito de pessoas não está escrito. Isso é super normal, isso não é aquela coisa nojenta, não é aquela coisa, ai meu Deus, não precisa levar por esse lado, tá? Entenda que esse vômito, ele é uma limpeza energética profunda. E é engraçado porque essas limpezas, elas estão associadas com processos emocionais e psicológicos muito profundos que a pessoa está fazendo. Então, é um meio de materializar um expurgo, sabe? De materializar uma coisa que você quer expulsar para fora de você. Então, a ayahuasca, ela tem essa coisa terrosa, essa coisa que te puxa, que te aterra, e muitas vezes ela materializa essas coisas, você sente muito o seu corpo. Então, na hora que você entra na força, normalmente o seu corpo, ele desaba. Então, sabe quando você é aquela pessoa que tem os músculos mais tensos, né, que você tem aquela postura, aquela coisa toda,
de repente ali você desmonta, você derrete no chão. Isso é muito comum de você ter essa sensação corporal. Porque é isso, ela vai desligando esse nosso consciente, aquilo que fica ali tomando conta de tudo, controlando tudo, o ego que fica ali fazendo os filtros, as percepções, aquela coisa toda, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ali isso tudo baixa. E é a nossa consciência mais pura que sai. E ali vai vindo as coisas, tá? Vai vindo os processos que você precisa digerir naquele momento. E aí, se você precisar fazer uma limpeza, faça isso, fique tranquila, fique tranquilo. Tem gente para apoiar. Normalmente, inclusive, já se entrega sacolinhas, né, potinhos ali, coisas para você fazer isso. Tem papéis para você se limpar, então fica em paz, tá? Não vá com isso na cabeça. Eu tô te falando porque de repente chega lá e isso acontece e a pessoa fica horrorizada. Mas não é. É normal, super normal isso acontecer, tá? Então fique em paz, entenda que isso faz parte do processo, que você não precisa ficar com vergonha se isso acontecer, tá? Porque muitas pessoas que estão ali também vão passar por isso e no fim vai estar todo mundo feliz, se abraçando, grato de daquilo ter acontecido, tá? Então deixa o seu corpo fazer o processo que ele precisa fazer. Muitas coisas que vão acontecer, pode ser que você não entenda também na hora, não entenda no dia, nem na outra semana. Então anote. Depois, quando você ir voltando, né, no outro dia, anota tudo que você percebeu, tudo que você sentiu, mesmo que seja simbólico, que você não tenha pescado ali a ideia, mas anota para você elaborar isso depois. É legal levar isso, inclusive, de repente, para uma sessão de terapia, para você esmiuçar, né? Ou, sei lá, para algum outro tipo de roda de conversa, né? Tem locais que no final ali da cerimônia as pessoas conversam para trocar essas informações, essas figurinhas, e é legal perceber que muitas pessoas passam por coisas parecidas na mesma cerimônia, tratam questões temáticas parecidas, então isso é muito interessante. Também é um mistério, assim, na minha opinião. E durante a cerimônia ali, não se deve ter contato com outra pessoa, né? Porque é isso, você tá... Na hora que você expandiu sua consciência, é como se você entrasse num filme dentro da sua própria cabeça. É como se fosse um sonho ali. Só que esse sonho, ele tem todas as sensações, né? Tem sensações físicas, tem sensações emocionais, né? Um trauma, por exemplo, que você acessa, você sente ele todo de novo. Então você pode ter sensações, emoções muito desconfortáveis. Então você imagina, você está no meio de um processo ali de revisão de um trauma, de você estar ressignificando aquilo ali, e vem alguém te cutuca, coleguinha, querendo conversar? Não pode. Então, por isso que nesse tipo de cerimônia que eu fui, né, as coisas são mais individualizadas, tá bom? E você... É importante que você se entregue mesmo ali para o momento. E se você achar que está muito difícil, peça ajuda. Não tente levantar bruscamente, não tente, de repente, ir no banheiro sozinho, sem um apoio. Precisar de uma água, peça a equipe. Precisar comer alguma coisa, peça. Se você falar, tá muito duro, não quero mais continuar, fale, porque tem maneiras de você cortar o efeito, tá? Da ayahuasca com mais rapidez, porque normalmente uma cerimônia vai 4, 6 horas, imagina. Aí se você tá ali 2 horas de cerimônia, tá muito pesado, tá muito difícil para você, imagina, você vai ficar mais 2 horas naquela peia. Então tem maneiras de se cortar o efeito para você ir voltando, e também apoio. Muitas vezes você vai ter uma sensação que fala, né, de quase desfalecer mesmo, tá? Porque é isso, quando a gente está elaborando uma coisa ali e parece que o nosso corpo não vai aguentar, parece que a nossa mente não vai aguentar, né? E aí é justamente o momento que muitas vezes se entrega e a coisa vem a resposta, vem a cura, vem a resolução. Mas se tiver muito difícil, você tem que contar com o apoio das pessoas ali. Não passe pela situação sozinho e sozinha. Então, uma outra coisa que eu quero falar, não arrume a ayahuasca aí por sua própria conta e faça uso em casa sozinho e sozinha. De maneira nenhuma faça uma coisa dessa. Então, sempre tenha
essa questão da cerimônia, do ritual, onde tem pessoas para te apoiar, tá? E se precisar de ajuda, peça ajuda, porque se tem equipe, a equipe está ali para ajudar, e a gente se sente muito feliz de ajudar, sabe? É muito gratificante fazer esse trabalho, tá? E quando vai chegando no final, normalmente tem ali um lanche compartilhado, umas frutas, né, alguma coisa assim, e cada um vai comer o que conseguir comer, porque as sensações corporais estão tão fortes que eu particularmente não aguento comer coisas com farinha, por exemplo, com polvilho, essas coisas assim, dá uma sensação estranha, né. Então normalmente a gente consegue comer uma fruta, tomar água, tomar um suco, um caldinho, alguma coisa leve. É claro que isso varia de pessoa para pessoa também, né, mas você vai voltando aos poucos, né, e comer inclusive é uma forma de ajudar você a voltar, dar força, você recobrar sua consciência. E fique tranquila e tranquilo também, porque a força ela não vai durar para sempre, ela não vai te arrematar e você vai ficar ali voando só com a consciência expandida para sempre, né. Então, tem um momento ali, tem pessoas que vão sair da força mais rápido, tem pessoas que vão demorar mais, e para as pessoas que vão demorando mais, a equipe ele também sabe guiar para fazer a pessoa ir voltando. Então é colocar os pés no chão, né, sentir a terra, né, o chão ali, comendo uma frutinha, tomando uma água, ir no banheiro, né. Tem também, algumas coisas que se pode dar para a pessoa para ela ir cortando o efeito. Então, por isso mais uma vez, né, sempre observe a seriedade das pessoas que estão conduzindo a cerimônia e o carinho que elas têm. Então, se a pessoa tá ali deixando o trem rolar, não tá dando apoio, né, aí é complicado, né, porque realmente é um momento vulnerável. E como eu falei, né, a questão da roupa é justamente por causa disso, porque às vezes você, tá ali passando por um momento difícil, você vai contrair o seu corpo, você vai querer expandir, ou você vai querer se movimentar, né. Tem hora que a peia tá tão difícil que a gente começa a querer mexer o corpo para ver se a coisa roda, sabe, para ver se movimenta, para ver se a gente sai daquele lugar. A coisa é psicológica, mas a gente às vezes materializa no movimento ali. Então são formas da gente atravessando esses portais que nos são apresentados. E nem de informações ruins e de trauma e de experiência difícil que a ayahuasca é feita, tá. Tem experiências que são muito, muito, muito agradáveis, do tipo de você ter respostas muito dóceis, muito carinhosas sobre o seu propósito de vida, sobre um momento que você está passando. Tem gente que conversa com guias espirituais, tem gente que, às vezes acessa algum ancestral, então tem experiências magníficas também, que são acolhedoras, que trazem conforto, então não é só peia, tá gente? Tem vezes que vai ser só peia, mas tem vezes que vai ser coisas lindas, tem vezes que vai ser meio a meio, então cada cerimônia é realmente única, e tudo para te acrescentar, tudo para trazer cura para você, para trazer elevação da sua consciência, e ninguém sai igual de uma cerimônia de ayahuasca. Você sempre sai com uma outra percepção de mundo. E uma das coisas que eu mais sinto nos dias após é assim uma vontade de viver, assim uma gratidão muito grande por tudo, sabe? Eu acho que muitas vezes nosso ego vai deixando a gente preso numa caixinha ali de tantas questões difíceis, né? E a gente vai no cotidiano, endurecendo o coração, endurecendo a nossa visão, e parece que passa assim, a ayahuasca ela limpa tudo, passa assim, zera a gente, sabe? E aí a gente entra num estado muito reflexivo, mesmo dias após. A gente continua pensando nas questões, a gente continua elaborando aquilo ali, e idealmente a gente vai crescendo a partir disso, tá? Amadurecendo enquanto ser humano, enquanto espírito, né? Uma última coisa que eu gostaria de falar é sobre frequência que você vai fazer isso, tá? Então, evite, por exemplo, usar toda semana, ou usei hoje, amanhã eu uso de novo, porque tem lugares que isso é permitido, que as pessoas vão.
Só que eu acho que você entra num ponto onde você tem uma certa fuga da realidade. Então, o bacana do uso desse tipo de medicina é você trazer essa expansão da sua consciência, trazer essas limpezas, né, essas curas, e você combinar isso com uma vivência real. Porque a nossa vida espiritual, ela não é só ficar viajando na maionese, né? Só olhar o lado sutil da coisa. E o lado material? Porque a gente está aqui encarnado, encarnada não é à toa. Então, alguma coisa, alguma vivência na materialidade, a gente precisa dar vazão. Então, uma pessoa que fica indo toda semana, vai duas vezes na semana, por exemplo, fica indo, essa pessoa ela está entrando num estado de fuga da realidade. Isso é muito complicado. Então, façam uso disso também com muita consciência, entendendo o momento de parar, entendendo um prazo adequado para a coisa acontecer, tá? O que eu costumo dizer é assim, olha, passei na cerimônia hoje, eu anotei ali as coisas que eu entendi, né, que eu preciso resolver. Traga isso para a sua vivência, para a sua materialidade, tente resolver essas coisas, essas questões. Depois que você sentir que você resolveu aquelas coisas, vá para uma segunda, sabe? Então tente ter esse fluxo, né, aonde você tem a expansão, você materializa o que você expandiu, tem a expansão, materializa, e não fique emendando uma coisa na outra. Bom, então é isso que eu queria contar para vocês e queria te convidar a compartilhar suas experiências aqui também. Se você já passou por uma cerimônia de ayahuasca, como que foi? E que dica que você deixa aí para quem está indo a primeira vez ou para quem já vai e pode aproveitar melhor dessa experiência, tá? Então é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para você ver mais vídeos como esse, mais papos como esse, tá? E curta aí também, compartilhe com quem está precisando saber essas informações e conta para mim se isso te trouxe clareza de alguma forma. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.